Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós agora iremos conhecer qual é o objeto de conhecimento e qual é o detalhamento para a nossa aula de hoje. Olha só, pessoal, nós teremos hoje a aula número 9. O objeto de conhecimento, uma análise geral sobre o comportamento da luz, fundamentos teóricos da ótica física. No detalhamento, nós teremos fundamentos teóricos da ótica física. Então, agora que nós já conhecemos aí o nosso objeto de conhecimento, o nosso detalhamento, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos aqui nesse cenário, né, mostrando aí a natureza e uma coisa importante da aula de hoje, que é exatamente o estudo da luz. Você vê nesse cenário, né, que nós estamos numa parte em que o Sol está iluminando aqui atrás de mim. Você vê os raios solares, né? O Sol, ele envia para a Terra um pacote de ondas eletromagnéticas e nesse pacote vem a luz visível, né, que permite que nós enxerguemos os objetos, enxerguemos as cores, né? Os nossos olhos, eles são detectores, né, desse tipo de onda, dessas ondas eletromagnéticas, e através dele nós podemos enxergar todo o objeto, toda a natureza, todas as coisas que existem aí no mundo. Então, você já deve ter tido uma pista que a aula de hoje vai estudar exatamente a luz. Vamos estudar essa parte da física, né? Esse fenômeno natural tão importante para o nosso cotidiano. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos começar então com a luz, com o seu comportamento e princípios. Então, olha só, gente, a luz, ou o que a gente chama fisicamente de luz visível, como é fisicamente caracterizada, é a forma de energia radiante, tá? É uma forma, né, de energia radiante. Ela é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, no caso o olho humano, né, produz a sensação da visão. Tá bom, pessoal? A parte da física que estuda esse comportamento e princípios da luz é a ótica, certo? Só que essa parte da física ainda é subdividida em duas grandes partes, né? Em duas grandes vertentes. Nós temos a ótica geométrica e temos também a ótica física. Vamos lá então para essas divisões, vamos conhecer o que é uma e o que é outra, que são as divisões da ótica, né? Que é a parte da física que estuda exatamente a luz. Ou seja, nós temos primeiro a ótica física. O que a ótica física faz? O que ela estuda? Ela estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Então, a parte da ótica física trata a luz como uma onda eletromagnética. Se você não sabe ainda, ou se você já ouviu falar, a luz visível, ela tem um comportamento dual, né? Ora, ela pode se comportar como um feixe de partículas, como definiu Isaac Newton, por exemplo, e ora ela pode se comportar como uma onda eletromagnética, como outros cientistas mais modernos, como Huygens, por exemplo, tratavam aí a luz como uma onda eletromagnética. Tá certo, pessoal? Então, a ótica física é a parte da física que trata a luz como sendo uma onda eletromagnética. Já a ótica geométrica estuda os fenômenos ópticos em que apresentam interesse as trajetórias seguidas pela luz. Fundamenta-se na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento. Então, a ótica geométrica está mais interessada nessa parte da trajetória dos raios luminosos, certo? Como é que eles se comportam, né? Com alguns princípios muito importantes que nós iremos observar. Muito bem, pessoal. Hoje, principalmente, a gente vai falar sobre a ótica física. Então, vamos lá. A ótica física é o ramo da física que estuda os fenômenos da luz como onda,
como onda eletromagnética, tá? Então, a ótica física estuda a luz, como já foi dito, como se tratando de uma onda eletromagnética. E aí, alguns fenômenos importantes ocorrem com a luz, como, por exemplo, a difração, que é o que você está percebendo aí, né? A luz, a difração é aquele fenômeno em que a luz ela passa de um meio de propagação para outro, né? Nós também temos a interferência e temos a polarização. Alguns fenômenos da ótica física, né? Esses fenômenos são explicados aí pela ótica geométrica, que trata a luz como raios retilíneos, tá certo? Então, alguns fenômenos, como difração, por exemplo, é tratado na ótica física, né? A luz como sendo uma onda, ok? Agora, outros fenômenos são explicados pela ótica geométrica, como a parte em que a luz se propaga em linha reta, né? É um dos princípios da ótica geométrica. Ok, pessoal? Agora, a própria luz ela tem uma natureza ondulatória, porque pode ser descrita como uma onda eletromagnética transversal. E aí você vê a representação aí gráfica de uma onda eletromagnética, certo? Né? Com os pulsos que são gerados pelo campo elétrico e pelo campo magnético, porque uma onda eletromagnética ela é formada por campos elétricos e campos magnéticos, daí o nome eletromagnética, né? Ela é uma onda transversal e que pode se propagar tanto no vácuo como em meios transparentes, transportando energia. No entanto, a luz também exibe comportamento corpuscular, ou seja, ela também se comporta como partícula, especialmente em fenômenos como o efeito fotoelétrico, que foi explicado aí em sua totalidade por Albert Einstein, e que leva à compreensão de sua natureza dual, né? Como eu falei anteriormente, a luz ela tem essa natureza dual, ela tanto se comporta como onda, como também se comporta como partícula, tá legal? Agora, nós vamos ver, ainda tratando da ótica física, evidências da natureza ondulatória da luz. E aí nós temos um experimento aí muito conhecido na física, né? Muito conhecido no meio da física, é o experimento da fenda dupla, que foi realizado por Thomas Young em 1801. Olha só quanto tempo atrás, né, que nós descobrimos que a luz se comportava como uma onda eletromagnética. Em 1801, Thomas Young demonstrou que, quando um feixe de luz passa por duas fendas finas, surgem faixas de luz, chamadas aí de interferência, que só podem ser explicadas pela interferência de ondas. Então, esse fenômeno aí, nessa experiência, a única explicação plausível para os resultados é que a onda se comportava como uma onda que a luz, né, se comportava como uma onda eletromagnética. Em 1801, Young fez com que a luz passasse por uma única fenda para difratar, olha só, o fenômeno da difração. Depois por duas fendas para gerar duas fontes de luz em fase, as quais, ao se sobreporem, criaram regiões de interferência construtiva, regiões mais claras, e regiões de interferência destrutiva, que são regiões mais escuras, como a gente pode observar nessa imagem que você está vendo aí, da experiência dele, do Thomas Young, que é o experimento da fenda dupla. Você vê aqui, nesse experimento, que ele projetou aqui a luz, ó, a gente colocou aqui uma lanterna, né, para identificar que a luz está sendo projetada sobre uma fenda. Essa primeira fenda aqui. Observe que o primeiro anteparo, onde a luz passa, só tem uma fenda, né, só tem uma fenda. Então, quando a luz passa por essa fenda, ela vai atingir um outro anteparo que possui duas fendas, olha aqui. E aí, desse segundo anteparo, saem duas emissões de luz diferentes. Uma aqui a S1, né? E a outra a S2. Observe que quando essas ondas se encontram, né, acontece um outro fenômeno que é a interferência, né?
que pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Em algumas regiões escuras, certo? Nós encontramos regiões mais escuras aqui, ó. Nós encontramos regiões mais escuras em que as ondas, quando elas se encontraram nesse ponto, elas sofreram interferência destrutiva. Ficou só o escuro. Mas em regiões claras, houve interferência construtiva. Aqui, por exemplo, nessa parte aqui nós temos uma região mais clara. E aí, destacando aqui para esse lado, né, esse padrão de interferência que foi detectado, algumas regiões aqui, ó, como B, regiões B, que são regiões escuras, e regiões D, que são regiões mais claras, né? Nas partes em que eu tenho regiões mais escuras, interferência destrutiva. Nas partes em que eu tenho regiões mais claras, interferência construtiva, né? E esse fenômeno, ele só podia ser explicado se eu tratasse a luz como uma onda, porque esse fenômeno da interferência ocorre apenas com ondas. Então, esse experimento aí de Thomas Young, ele comprova que a luz ela tem natureza de uma onda eletromagnética. A existência desse padrão de interferência é uma prova irrefutável da natureza ondulatória da luz. Os resultados do experimento foram fundamentais para a teoria ondulatória da luz e influenciaram o desenvolvimento da ótica. Veja só, né? Depois desse experimento aí, se entendeu de forma diferente a luz e pôde-se, então, ter um avanço tecnológico muito grande. Bem, pessoal, ainda falando aí da difração, nós temos que esse fenômeno ondulatório, a difração, ele é um fenômeno que ocorre quando a luz contorna obstáculos ou atravessa aberturas, como lá na imagem que você está vendo agora, como lá no experimento de Thomas Young, nessa imagem que você vê, a luz, ao atingir esse anteparo com pequenas fendas, aberturas, ela ultrapassa essas aberturas, né, modificando sua frente de onda. Observe que a frente de onda era uma frente de onda com raios paralelos entre si, né, e depois se tornou ondas circulares, né? Então, a luz contorna obstáculos ou atravessa aberturas, espalhando-se em diferentes direções, especialmente quando as dimensões do obstáculo ou da abertura são comparáveis ao seu comprimento de onda. Então, olha só, tem esse detalhe, né, pessoal? Para que a gente possa observar a difração de uma maneira mais eficaz, é necessário que essas fendas por onde passam a luz tenham um tamanho, tenham uma dimensão próxima do comprimento de onda da luz. Tá certo, pessoal? Esse detalhe aí é importante. Esse efeito prova a natureza ondulatória da luz e resulta na criação de padrões de luz e sombra, causados pela interferência de ondas secundárias, onde a luz se intensifica, que são os máximos, né, onde acontece a interferência construtiva, ou se anula lá, que são os mínimos, onde ocorre a interferência destrutiva. Você vai ver aqui agora, ao meu lado, que nós temos aí exatamente essa situação. Veja só, nós temos uma emissão ondulatória aqui, né, passando por uma fenda, né, e veja que depois que passa, ocorre esse fenômeno da difração, tá, pessoal? E aí, o tamanho da fenda, ele vai influenciar no fenômeno. Veja só, se o tamanho dessa fenda for muito maior ou muito menor que o comprimento da onda, é praticamente imperceptível notar o fenômeno da difração. Mas, se o tamanho da fenda e o comprimento de onda tiverem um tamanho similar, o fenômeno da difração será facilmente percebido e a gente pode perceber aqui nas imagens. Olha aqui, né? Aqui nessa primeira imagem eu tenho uma fenda menor, porque o comprimento de onda da luz ele é pequeno, da luz visível, certo? Então veja que com uma dimensão, né, com a dimensão ali da abertura pequenininha,
eu posso observar bem o fenômeno da difração, porque a frente de ondas que era paralela, ela se torna circular. Aqui não, né? Se eu aumento demais aqui a fenda, olha só, quase não dá para ver o fenômeno da difração acontecendo, porque essa fenda, ela tem uma dimensão bem maior do que o comprimento de onda da onda luminosa que está incidindo sobre esse anteparo que tem a fenda. Ok, pessoal? Olha só. E aí a gente vai resumir tudo isso para vocês aqui nesse quadro, passo a passo. Você vai ver aqui, ó, ao meu lado. Vamos resumir para você, de uma maneira bem sucinta. A difração é um fenômeno ondulatório que acontece quando as ondas se espalham ao atravessar ou contornar um obstáculo. É mais perceptível quando o tamanho da fenda e o comprimento de onda apresentam tamanhos similares, né? Acabei de explicar. Continuando, a reflexão, a refração e a difração são fenômenos ondulatórios que ocorrem em ondas mecânicas ou eletromagnéticas. O que a gente quer dizer? Existem outros fenômenos que a gente já conhece como reflexão e refração, né? Que podem acontecer tanto com ondas mecânicas quanto eletromagnéticas, não são exclusivos, né? Pode acontecer a difração também com o som, por exemplo, ou a reflexão ou a refração. Além disso, a difração pode ocorrer através de uma única fenda ou em fenda dupla, como foi o experimento lá de Thomas Young. O tamanho da fenda por onde passa a onda interfere na imagem formada. Novamente frisando para você que se o tamanho da fenda ele for próximo ao comprimento de onda da onda, nós vamos ter o fenômeno mais perceptível. Na difração, por uma abertura circular, temos um círculo luminoso ao centro e anéis de difração claros e escuros concêntricos ao redor. A difração é empregada no desenvolvimento de hologramas, sensores de câmeras digitais, microscópios eletrônicos e fibras óticas. Aí é onde eu tenho a aplicabilidade, né? Onde eu aplico esse fenômeno da difração aí em equipamentos tecnológicos, né? Câmeras digitais, né? Hologramas, microscópios eletrônicos, fibras óticas, né? Que são muito conhecidas aí para levar sinal, né, de internet aí para as casas e assim por diante. Então, nós temos aí várias aplicações do nosso cotidiano para o fenômeno da difração. Tudo bem, pessoal? Esse fenômeno aí, muito interessante, né, para que você entenda, né, além dos fenômenos de reflexão e de refração, que a gente já deu uma olhada em aulas anteriores. Muito bem, continuando aí esses fenômenos ondulatórios, né, que nós vamos agora apresentar, a gente vai falar um pouco mais sobre superposição ou interferência, né? Que nós falamos aqui que quando o fenômeno da difração acontece, por exemplo, também ocorre a interferência das ondas, que também é chamada de superposição, né? São assim, né? A superposição, que também é chamada de interferência, eu posso também chamar a interferência de superposição, claro. A superposição, também chamada interferência, em alguns casos, é o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. Então a gente chama de superposição o encontro de duas ondas. Só que esse encontro pode causar interferência construtiva ou pode gerar interferência destrutiva. Esse encontro ele gera uma onda resultante que é sempre igual à soma algébrica das perturbações de cada onda. Então, claro, né? A superposição é como se fosse o somatório de ondas, porque elas estão se encontrando e ali eu tenho as ondas se somando, né? Agora, nem sempre essa soma ela vai ser construtiva, ela pode ser também destrutiva, né? Agora vamos usar um pouco da imaginação, olha só. Imagine uma corda esticada na posição horizontal,
ao serem produzidos pulsos de mesma largura, mas de diferentes amplitudes, nas pontas da corda, poderá ocorrer uma superposição de duas formas. Então a gente está falando, por exemplo, de uma onda mecânica unidimensional se propagando numa corda. Aliás, são duas ondas, né? Nós vamos aí observar o que acontece, né, com ondas mecânicas, porque nas ondas mecânicas, principalmente nas que se propagam por cordas, nós podemos ver a situação acontecendo, né? Então nós vamos tratar aqui de duas situações. Na situação número 1, nós vamos criar pulsos que são dados em fase. Você vai já entender na animação que a gente vai ver daqui a pouco o que são pulsos em fase, tá? Esse tipo de superposição é chamado de interferência construtiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo, né? A amplitude da onda, né? Se a gente lembrar dos elementos da onda, a amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio da onda e o máximo da onda, que é chamado de crista, ou um vale, né, também, que é chamado de ponto mínimo. Então, pessoal, olha só, a gente vai assistir uma animação agora de dois pulsos ondulatórios se encontrando, eles estão se propagando numa corda, olha só, dois pulsos se propagando numa corda, só que em sentidos contrários, eles vão se encontrar. Veja só, quando acontece o encontro, olha só, as ondas se somam. E a onda gerada, que a gente chama de pulso resultante, ela vai ser a soma das amplitudes de cada onda. Esse pulso está em fase, porque, olha só, eu tenho só um pulso, só a metade da onda, virada para cima com duas cristas, né? E aí eles se encontram e forma aquela onda resultante. Tá certo? Esse é o primeiro caso, que eu tenho dois pulsos em fase, e eles se encontram, e no momento do encontro, certo? Ele gera uma onda resultante que tem uma amplitude somada. A gente chama de interferência construtiva isso aí, né? Porque a onda resultante, ela cresceu. Agora é importante que você perceba que depois que acontece o encontro, a interferência acontece só no encontro. Depois que acontece o encontro, a gente vai ver de novo, as ondas, elas seguem seu caminho normalmente. Olha só, elas vão se encontrar, vai gerar o pulso resultante, com a soma das amplitudes, interferência construtiva, né? Depois do encontro, cada uma segue seu caminho normalmente, certo? Naquele momento que elas se encontram é que ocorre a interferência. Como a gente já disse, a interferência ou superposição é o encontro de duas ou mais ondas. Primeira situação. Nós temos a situação 2 agora para mostrar para você, que é quando os pulsos estão em oposição de fase. Agora você vai ver uma animação em que enquanto um pulso está para cima, o outro está para baixo. E aí a gente vai ter a questão da interferência destrutiva agora sendo mostrada. Também pulsos que se propagam em cordas, tá? Esse tipo de superposição a gente vai chamar de interferência destrutiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente, lá no momento do encontro, ela vai ser reduzida no seu módulo, ou seja, no seu valor, né, no seu tamanho. Vamos lá, na animação agora, veja que eu tenho pulsos que não estão em fase, né? O pulso A1 ele está para baixo, o A2 está para cima, e no momento do encontro eu tenho uma redução da amplitude na onda resultante. E aí eu vou chamar esse negócio de interferência destrutiva. Veja que também depois do encontro, cada onda vai seguir o seu caminho normalmente. Veja que elas estão em sentidos opostos, se encontram, e depois do encontro cada uma segue o seu caminho normalmente. Só na hora do encontro é que eu digo que vai acontecer a interferência ou construtiva, como a gente viu na primeira situação, ou nessa situação aí, o pulso resultante de uma onda com interferência destrutiva. Tá legal, pessoal? Então aí nós temos o fenômeno da superposição ou interferência. É um fenômeno ondulatório que também ocorre com ondas eletromagnéticas. Ele não vai ocorrer só com ondas mecânicas. A gente colocou aqui o exemplo das ondas mecânicas, mas eles também podem ocorrer com ondas eletromagnéticas quando elas se encontram, né? Quando há um encontro de duas ou mais ondas, né? Aí depende das situações que vão ocorrer para gerar
interferência construtiva ou destrutiva. No caso lá que nós vimos da experiência de Young, você viu que o encontro das ondas gerou em certas partes lá interferência construtiva e em outras partes interferência destrutiva, né? São áreas claras e escuras lá do encontro das ondas luminosas. Muito bem. Difração, superposição ou interferência, e agora nós temos a polarização. Olha só. Polarização, ela pode ser entendida como um processo de filtrar ondas, no qual elas são selecionadas de acordo com sua direção de vibração, após passarem por um material que serve como um filtro, denominado de polarizador. Então aí a gente tem na imagem, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma onda eletromagnética, uma onda transversal, né? Que, de exemplo, a gente vai pegar a luz, né? Aqui ela não está polarizada, nessa parte aqui, né? Porque aqui nós temos um polarizador, né? Esse cara aqui do meio é o polarizador. Observe que a onda, ela vem, né, na direção do polarizador, e aí depois que ela passa pelo polarizador, ela muda o seu comportamento e fica polarizada, ou seja, como se fosse filtrada. A gente pode entender, por exemplo, a questão da luz branca, que é a soma de todas as cores, por exemplo. Eu posso polarizar a luz branca e retirar dela apenas uma cor, com um determinado polarizador. Quando passa para o outro lado, vem apenas uma das cores do espectro, né? Então, eu posso entender esse fenômeno da polarização como sendo o ato de filtrar a onda, né? Dependendo aí, né, de acordo com a direção, com sua direção de vibração, tá certo? Então aí nós temos esse fenômeno que é conhecido como polarização. Bem, a polarização a gente pode perceber quando, por exemplo, eu tenho uma onda luminosa, né, uma luz branca, por exemplo, e ao passar por um polarizador eu posso filtrá-la em outras cores, tá legal, pessoal? Bem, seguindo adiante, esse fenômeno é exclusivo de ondas transversais. Interessante que você perceba que eu não consigo polarizar ondas longitudinais. Eu só posso polarizar ondas transversais. Esse fenômeno exclusivo das ondas transversais, que é um tipo de onda que possui propagação perpendicular à sua vibração. Então, novamente aqui, um outro detalhe importante para a polarização. Eu só posso polarizar ondas do tipo transversal. O som, por exemplo, que é uma onda longitudinal, não pode ser polarizada. Não posso filtrar o som, né, com a polarização. Por quê? Porque o som é uma onda longitudinal, não é uma onda transversal. A luz do Sol é o exemplo de uma onda eletromagnética não polarizada, pois é emitida pela fonte em diversas direções. A imagem que você está vendo aí mostra uma onda eletromagnética sendo polarizada. Observe que aqui a onda vem, né, em várias direções. Quando ela atinge o polarizador, ela sai filtrada em uma só direção, tá certo? Ela sai polarizada, como a gente diz. Então aí você pode compreender melhor esse fenômeno chamado de polarização. Muito bem, pessoal. Nós chegamos ao final, então, da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E eu finalizo aqui com vocês na nossa aula e a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, pessoal.